This is the moment 24-year-old figure skater Mirai Nagasu made history. She can't second guess. She has to go right up and do it. Yes! Movimentos de rotação fazem parte do nosso dia a dia, tanto no esporte, como vocês estão vendo aí, como também em outras situações, como por exemplo o movimento das rodas de um carro, movimento de rotação da Terra. Sim, nós estamos em cima de uma esfera que está girando em torno de um eixo que cruza por seus polos. Então, nessas aulas a seguir, nós vamos falar mais sobre movimento de rotação. Para isso, vamos começar fazendo algumas definições. Eu estou desenhando aqui um sistema de coordenadas com os eixos x, y e z, e nós vamos falar sobre rotação de um corpo rígido. O que significa um corpo rígido, né, nesse contexto? Significa um objeto, um corpo, né, em que suas partes elas não podem ser deformadas. Por exemplo, não pode ser o movimento de rotação de um fluido, de um líquido, né, ou de um gás, por exemplo. Né? Se a gente pensar o caso do Sol, o Sol é a massa de gás, e essa massa de gás está girando. O que nós vamos tratar aqui não diz respeito a esse tipo de corpo. E nesse processo de rotação, a gente vai definir também um eixo de rotação, que aqui está na direção Z, e uma reta de referência, que é essa que a gente utiliza para contabilizar a rotação. Então, é como se fosse um ponteiro, uma marcação que dissesse para a gente que a rotação ela foi dada ou não. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aí, esse meu corpo rígido, que parece com um ovo de galinha, ele está girando em redor do eixo Z, e essa reta de referência ela serve para a gente contabilizar isso. Então, se eu olho esse movimento de rotação por cima, né, o que eu vou observar? Então, olha só, essa aí é a visão superior desse objeto que está girando. Eu vou desenhar agora a minha reta de referência aqui em vermelho, e é através dela que eu vou marcar o ângulo que esse sistema faz durante a rotação em relação ao eixo X. Então, imaginemos que temos aí um arco S, de tamanho S, tá? Sendo dado pela reta de referência o eixo X, e aí esse raio aqui da minha rotação, vamos chamar de Rzinho. Então, em radianos, nós podemos definir esse ângulo θ aí que eu desenhei para vocês como sendo a razão desse arco S pelo raio. Então, essa é a forma que nós definimos o ângulo em radianos. Para deixar mais prático, eu estou mostrando aí essa plataforma girando. Reparem que eu desenhei uma seta em das suas extremidades. Considerem que essa seta aí, né, ela está definindo a minha reta de referência. Para deixar aqui a situação um pouco mais prática. Então vamos falar agora um pouco de deslocamento angular. Então imagine que essa aí seja a seta que eu desenhei naquele disco que está girando, e imaginem que em um certo instante ela faça um determinado ângulo, né, com o eixo X. Então vamos chamar esse ângulo aí de θ1. Vamos imaginar também que esse disco ele continua girando e passa um certo instante de tempo, e essa seta passa a apontar nessa outra direção, fazendo um ângulo θ2 em relação ao eixo X. Então nós podemos definir aí essa variação de ângulo, esse Δθ, né, que eu sinalizei aqui, como sendo θ2 menos θ1. Então esse aí seria o meu deslocamento angular dessa seta, que ocorre ao longo do tempo. Então nós também definimos os sentidos. Se for o sentido anti-horário, nós dizemos que o movimento ele é positivo, e se for o sentido horário, o sentido de rotação, nós dizemos que temos um movimento negativo. Como nós vimos, né, aquela gravação que eu fiz, a seta ela vai mudando sua posição angular com o passar do tempo, então nós podemos falar de velocidade angular de rotação. Então nós temos a velocidade angular média, que seria a variação do ângulo Δθ em relação à variação do tempo, que nós podemos escrever como θ2 menos θ1 dividido por T2 menos T1. T2 e T1 são os tempos em que esse disco estava nas posições respectivamente θ2 e θ1. Da mesma forma que por movimento de translação, aqui nós podemos falar de velocidade angular instantânea. Então, como que a gente faz isso, né? Como que a gente define essa velocidade instantânea? Ela também será ômega,
que vai ser dado pelo limite, considerando os intervalos de tempo tendendo a zero. Então, é o limite de Δθ sobre ΔT com ΔT tendendo a zero, que nós também podemos escrever como sendo a derivada da posição angular θ em relação ao tempo, derivada temporal. E também, de forma análoga ao movimento de translação, podemos falar de aceleração angular. Então, imagine que no instante t1, a minha velocidade angular fosse ω1, e no instante t2, minha velocidade angular desse disco fosse ω2. Então, nós temos a aceleração angular média, que é esse alfa média, que é dado pelo Δω dividido por Δt, que é ω2 menos ω1, dividido por t2 menos t1. E também podemos falar de aceleração angular instantânea. Como vocês já devem estar prevendo, esse alfa instantâneo vai ser o limite de Δt tendendo a zero para Δω sobre Δt, ou seja, considerando intervalos de tempo bem pequenos. E a aceleração instantânea, ela vai ser dada por derivada do ômega em relação ao tempo. Nós também podemos fazer isso dessa forma mais direta, utilizando o conceito de derivada.